O horror da rainha emparedada viva por sua própria família. Tordesilhas, Espanha, 12 de abril de 1555. Num silêncio frio de um aposento parcialmente iluminado por luz de velas, uma mulher idosa luta para respirar em seu leito de morte. Seu cabelo, outrora cor de cobre e lustroso, agora está completamente branco. Seus olhos verdes, antes vívidos e expressivos, parecem vazios, perdidos em um passado distante. Essa mulher é Joana de Castela, filha dos poderosos monarcas católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, legítima rainha da Espanha e prisioneira por mais de 46 anos. Enquanto a vida lentamente escapa de seu corpo enfraquecido, uma pergunta paira no ar como um fantasma. Foi realmente loucura que a condenou a passar quase 5 décadas confinada entre paredes de pedra, isolada do mundo? Ou teria ela sido vítima de uma das mais cruéis conspirações políticas da história europeia? A história de Joana começa com pompa e esperança. Nascida em 6 de novembro de 1479 em Toledo, ela era a terceira filha dos monarcas católicos que unificaram a Espanha e expulsaram os mouros da Península Ibérica. Como princesa, recebeu uma educação excepcional, aprendendo latim, francês e matemática, conhecimentos incomuns para mulheres daquela época. Era descrita como extraordinariamente bela, com olhos verdes cativantes, cabelo cor de cobre e uma elegância natural que impressionava a todos. Ninguém poderia imaginar que o destino da jovem princesa seria transformar-se na figura trágica, conhecida pela posteridade como Joana a Louca. Tampouco poderiam prever que sua vida se tornaria um cativeiro perpétuo orquestrado por aqueles que deveriam tê-la protegido, seu pai, seu marido e mais tarde seu próprio filho. Como era costume na época, a vida de Joana foi determinada por alianças. Aos 16 anos, foi enviada para Flandres para se casar com Filipe, o Belo, herdeiro do Sacro Império Romano Germânico. O primeiro encontro entre os noivos, em Lier, parece ter sido o início de uma paixão avassaladora, ao menos da parte de Joana. Filipe, descrito pelos cronistas como um homem excepcionalmente bonito, com cabelos dourados e olhos azuis, conquistou instantaneamente o coração da jovem princesa espanhola. O que inicialmente parecia um conto de fadas, rapidamente se transformou em um relacionamento tóxico que minaria a saúde mental de Joana. Felipe, conhecido por seus modos libertinos, jamais escondeu suas inúmeras amantes. Na corte da Borgonha, com costumes liberais tão diferentes da corte espanhola austera onde Joana havia sido criada, o jovem duque mantinha casos com várias mulheres. Para a apaixonada Joana, cada infidelidade era como uma punhalada. Seu ciúme logo se tornou lendário. Um episódio particularmente notório ocorreu quando, suspeitando que uma dama da corte fosse amante de seu marido, Joana a atacou violentamente, cortando-lhe os cabelos. Em outra ocasião, durante um baile, apesar de estar em avançado estado de gravidez, permaneceu vigilante, observando cada movimento de Filipe. Segundo relatos, foi nesse mesmo baile que ela sentiu as dores do parto e deu à luz o seu segundo filho, o futuro imperador Carlos V, nos aposentos privados do palácio. Esses episódios, somados a crises de choro e melancolia, começaram a construir a narrativa de que a princesa estava perdendo a razão. Mas seria realmente loucura ou simplesmente a reação natural de uma mulher traída e isolada em uma corte estrangeira hostil? O cenário político se complicou drasticamente quando, em 1504, a rainha Isabel de Castela faleceu. De acordo com o testamento de Isabel, Joana era a legítima herdeira ao trono de Castela, o reino mais poderoso da Península Ibérica. Seu pai, Fernando, só poderia atuar como regente caso Joana estivesse incapaz ou se recusasse a governar. Essa cláusula desencadeou uma feroz luta pelo poder. De um lado, Fernando de Aragão, que não queria abrir mão do controle sobre Castela, do outro, Filipe, o Belo, que aspirava a governar através de Joana. No meio desse jogo de ambições estava a própria Joana, a legítima rainha por direito, mas cada vez mais marginalizada nas decisões.
Em 1506, uma tragédia inesperada mudou dramaticamente o curso dos acontecimentos. Após um banquete, Filipe adoeceu repentinamente, com febre alta e intensas dores abdominais. Em poucos dias, o belo duque, com apenas 28 anos, estava morto. Rumores de envenenamento surgiram instantaneamente, mas a investigação não comprovou tais suspeitas. De envenenamento se espalharam rapidamente. Alguns apontaram Fernando de Aragão como mentor. Outros suspeitavam de nobres castelhanos insatisfeitos com a influência flamenga na corte. A reação de Joana à morte do marido é um dos episódios mais controversos e dramatizados de sua biografia. Segundo relatos, ela se recusou a se separar do corpo de Filipe, ordenou que fosse embalsamado e vigiava o caixão, frequentemente abrindo-o para olhar o rosto do marido. Em seguida, iniciou uma sombria procissão fúnebre, viajando apenas à noite, recusando-se a passar por qualquer convento feminino no caminho, supostamente para evitar que outras mulheres se aproximassem do corpo de seu amado. Durante essa procissão, que durou meses, Joana deu à luz sua filha póstuma, Catarina, em 14 de janeiro de 1507. Pouco após o parto, ainda em convalescença, insistiu em continuar a jornada com o caixão de Filipe. Essa imagem da rainha transtornada viajando pela Espanha com um cadáver solidificou na mente popular a ideia de que Joana havia perdido completamente a razão. Mas historiadores modernos questionam essa narrativa. Documentos da época mostram que Joana estava envolvida de maneira lúcida em negociações políticas durante esse período. A procissão com o corpo do marido, embora incomum para os padrões modernos, seguia um ritual de luto real perfeitamente compreensível no contexto da época. O que realmente selou o destino de Joana foi o retorno de seu pai, Fernando, a Castela. Vendo a oportunidade de assumir definitivamente o controle, Fernando propagou a ideia de que sua filha estava completamente louca e incapaz de governar. Em 1509, ele ordenou que Joana fosse confinada no Palácio Real de Tordesilhas, uma fortaleza isolada às margens do Rio Douro. O que deveria ter sido uma residência temporária tornou-se uma prisão perpétua. Joana tinha então apenas 30 anos, com 46 anos de cativeiro ainda pela frente. As condições de seu confinamento deterioraram-se com o tempo. Inicialmente, Joana ainda mantinha certa dignidade real, com um pequeno séquito de criados. Sua filha mais nova, Catarina, permaneceu com ela por alguns anos, oferecendo algum consolo humano. Mas após a morte de Fernando, em 1516, o controle sobre Joana passou para seu filho, Carlos I, que também se tornaria o imperador Carlos V. Sob ordens de Carlos, o isolamento de Joana se intensificou. Sua correspondência era rigorosamente controlada. Visitas eram raras e ela foi progressivamente privada de qualquer notícia do mundo exterior. Num gesto particularmente cruel, Carlos retirou Catarina de sua companhia, enviando a menina para a corte. Joana nunca mais veria sua filha. Os relatos sobre o tratamento dispensado a Joana em Tordesilhas são perturbadores. Segundo testemunhos de criados, ela era frequentemente mantida em quartos escuros, às vezes amarrada quando demonstrava agitação. Os aposentos não eram adequadamente aquecidos durante os invernos castelhanos e a rainha sofria com o frio extremo. Sua higiene pessoal era negligenciada e frequentemente era forçada a usar as mesmas roupas por longos períodos. Ainda mais alarmantes eram os tratamentos terapêuticos aos quais ela era submetida. No século XVI, os métodos para tratar suposta insanidade incluíam sangrias, purgas dolorosas e outros procedimentos que hoje sabemos serem não apenas ineficazes, mas potencialmente letais. Joana enfrentou esses tratamentos repetidamente ao longo de seu confinamento. Em 1520, houve uma tentativa breve de libertá-la durante a revolta dos comuneros. Rebeldes castelhanos, que se opunham ao governo de Carlos I, chegaram a Tordesilhas com a intenção de restaurar Joana ao trono. Por alguns meses, ela foi tratada como a verdadeira rainha e participou de audiências e conselhos.
Testemunhas desse período não relataram nenhum comportamento que pudesse ser classificado como insanidade. Pelo contrário, descreveram-na como melancólica, mas perfeitamente capaz de compreender os assuntos de Estado. Quando as forças imperiais finalmente derrotaram os rebeldes, Joana retornou ao seu isolamento, agora sob vigilância ainda mais rigorosa. Seu carcereiro principal, o Marquês de Dénia, em correspondência com Carlos V, admitiu usar métodos cruéis para subjugá-la, incluindo violência física e manipulação psicológica. Em uma de suas cartas mais perturbadoras, Dénia escreve ao imperador: às vezes, é necessário tratá-la com rigor e até mesmo punição. Outras vezes, é conveniente que eu diga a ela: Sua Majestade está vindo, e ainda outras, que o senhor já está na Espanha e vem vê-la. Com tais mentiras, conseguimos fazê-la fazer o que queremos. Os anos passaram e o mundo além das paredes de Tordesilhas se transformou dramaticamente. O império de seu filho Carlos se expandiu, tornando-se o maior desde o tempo dos romanos. Suas filhas tornaram-se rainhas de Portugal, França, Dinamarca e Hungria. Novos continentes foram conquistados, guerras religiosas eclodiram. A renascença floresceu, mas para Joana o tempo parecia congelado dentro das frias paredes de sua prisão. Em seus anos finais, a rainha que nunca reinou tornou-se uma sombra de si mesma. Relatos indicam que ela havia perdido completamente a noção do tempo, frequentemente confundindo o dia com a noite. Sua saúde física deteriorou-se consideravelmente, com problemas cardíacos e respiratórios. Os poucos que a viram nesse período descreveram uma mulher envelhecida precocemente, com olhar vago e movimentos lentos. Em 1555, pressentindo que o fim se aproximava, Joana finalmente recebeu uma visita ilustre: Francisco de Borja, um jesuíta, que anteriormente fora um duque próximo à corte. Ele encontrou a rainha debilitada, mas, segundo seu próprio testemunho, perfeitamente lúcida ao discutir assuntos religiosos. Em seus momentos finais, Joana recebeu a extrema unção e, em 12 de abril, após quase 5 décadas de confinamento, a rainha que nunca governou encontrou, enfim, a libertação na morte. De acordo com seu desejo, seu corpo foi levado a Granada, onde foi sepultado ao lado de seu amado e algoz, Filipe, na Capela Real, próxima aos restos mortais de seus pais, os monarcas católicos. Um reencontro familiar que lhe havia sido negado em vida. A história de Joana levanta questões inquietantes que ecoam através dos séculos. Ela sofria realmente de algum tipo de doença mental ou foi vítima de uma cruel conspiração política perpetrada por homens ambiciosos que a usaram como peça em seus jogos de poder? Documentos históricos revelam que, nas raras ocasiões em que esteve livre da opressão do pai, do marido ou do filho, Joana demonstrou competência e lucidez. Suas cartas, escritas antes do confinamento, revelam uma mente afiada e eloquente. Testemunhos de pessoas que conviveram com ela durante breves períodos de liberdade não mencionam comportamentos irracionais. É importante lembrar o contexto. Na Europa dos séculos XV e XVI, a loucura feminina era frequentemente um diagnóstico conveniente para controlar mulheres independentes ou indesejadas. Qualquer comportamento que desafiasse as normas, desde expressões intensas de emoção até questionamentos religiosos ou políticos, podia ser rotulado como insanidade. Para uma mulher que herdara um dos tronos mais poderosos da Europa, esse rótulo era particularmente útil para aqueles que desejavam exercer o poder em seu lugar. Em um dos raros registros de suas próprias palavras durante o confinamento, ela supostamente disse: "Se ao menos me permitissem governar, eu lhes mostraria que sou filha da rainha Isabel." Uma afirmação que sugere não uma mente perturbada, mas uma consciência aguda da injustiça de sua situação. O verdadeiro horror da história de Joana não está nos comportamentos insanos atribuídos a ela, mas na frieza calculada com que sua própria família, seu pai, seu marido e, por fim, seu filho, a transformaram em prisioneira perpétua para satisfazer suas ambições políticas. Por quase 50 anos, uma rainha legítima viveu como cativa, enquanto o mundo lentamente esquecia sua existência.
Quando pensamos nos grandes vilões da história, raramente incluímos Fernando de Aragão ou o imperador Carlos V. No entanto, poucos cometeram crueldade mais prolongada e deliberada do que esses homens ao condenarem Joana a um túmulo em vida, enterrando-a não sob a terra, mas sob o peso das paredes de pedra e de uma calúnia calculada construída. Em Tordesilhas, as paredes do palácio que serviu de prisão a Joana por 46 anos ainda permanecem. Visitantes podem caminhar pelos mesmos corredores onde a rainha andava em seu confinamento interminável. No entanto, ao fazê-lo, poucos percebem que estão testemunhando não apenas um monumento histórico, mas a cena de um crime: o aprisionamento e a tortura sistemática de uma rainha por aqueles que deveriam tê-la protegido.